Como dizeis, pois, a minha alma foge como pássaro para o teu monte? Pois eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Diga comigo assim: destruídos os fundamentos. Faz assim com o ombro. Que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Querido, eu quero que você, só até aqui, que o Senhor abençoe essa meditação, essa palavra vai falar com você poderosamente. Eu quero que você entenda a situação aqui. Davi, ele era um especialista nos salmos, ele fala muito, assim como João, João, aquele coraçãozão, quase que foi o Davi do Novo Testamento, né? Um homem que ouvia o coração de Jesus, sabia as batidas segundo o coração do Senhor. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Davi, geralmente, às vezes ele inicia um salmo falando certo, depois ele discorre tudo, e no final ele dá a solução. Você vai ver alguns salmos assim. E ele faz aqui, olha só, ele faz aqui uma apresentação. Ele diz assim, ele diz, o Senhor é o meu refúgio. Diga assim, no Senhor me refugio. No Senhor me refugio, isso é o certo. Aí depois ele vai, existe aqui uma contradição dentro dele. Porque Davi era também um cara especialista, ele não era bipolar, mas ele falava consigo mesmo. E ele dizia, bendiga a minha alma ao Senhor. Por que você está cansado assim? Você está sofrendo? Exalta a Deus, ele está falando com ele mesmo. Alguém já falou consigo mesmo? Então, você está entendendo, né? E ele falava, e ele ficava ali naquele diálogo doido com ele mesmo. E aqui não é diferente. Então ele diz, no Senhor me refugio. Aí depois ele faz de forma contraditória, ele fala assim, como pode? E ele fala o seguinte, como dizeis, pois, a minha alma foge como pássaro para o teu monte? Como? Poxa, se eu me refugio no Senhor, por que a minha alma quer para ir para outro lugar? Por que a minha alma se refugia? Irmãos, nós estamos no meio de uma guerra, de uma batalha espiritual. E eu vou dizer para você, numa guerra onde tem soldado, onde tem servo, tem soldado de Jesus aí? Tem ou não tem? Diga amém. A fuga, a deserção, nunca é a alternativa de Deus. Amém? Diga comigo, a fuga nunca é a alternativa do Senhor. A alternativa certa. Eu quero falar um pouquinho sobre esse trecho da Bíblia. Porque ele fala, no Senhor me refugio. Mas o que está acontecendo? Por que dizes a minha alma, ou dizes a minha alma? Quem está dizendo, ou o que a minha própria alma está dizendo, me sugestionando, aí fugir para o monte. O que tem nesse monte? Quem te leva para o monte? O que você vai buscar no monte? Que monte é esse? Até interessante que eu ouvi o pastor falar esse final de semana, bem interessante, porque cuidado com o monte. Monte pode ser perigoso. Hoje as pessoas vão para o monte. Quem já foi no monte aí? Não vou perguntar depois, mas tem pessoas que vão para o monte para fazer campanha, 7 semanas para conquistar a casa própria, 7 semanas, sei lá o que, para arrumar o marido, arrumar uma esposa. A gente vai para o monte para pedir coisa para Deus. 7 semanas para minha empresa crescer, sei lá, vai no monte. Vai no monte, fica assim passando. Você vai ver gente pedindo. Mas você sabe quem leva as pessoas para o monte para dar algo para ela? Na Bíblia? O diabo. Quando Jesus foi levado para o monte, inclusive eu tive lá, os estudiosos dizem, é um deserto, gente. E aí tem um monte, até a Igreja Católica fez uma construção lá. Eles falam, foi nesse monte que Jesus foi tentado. Foi nesse deserto. É um lugar árido, é muito feio, porque é um deserto. E dizem que a tentação do deserto foi ali. Então assim, quando
Jesus foi levado para o monte, ele foi levado. A Bíblia diz que o Espírito Santo, olha só, levou Jesus para o deserto. Mas quem levou para o pináculo do templo, ele foi o diabo. E começou a oferecer coisas para ele. Qual é a sua necessidade, querido? Já sei. Você está com jejum, né? Você tem fome, você está com muita fome. Jesus estava com fome, sim ou não? Sim ou não? Aí, imagina aquela pedra redondinha, bonitinha, igual uma bisnaga no chão. Só em olhar, imagina a miragem, pãozinho. O diabo falou: você não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Diga comigo, necessidade. O diabo estava dando para ele um suprimento da necessidade, comida. Jesus poderia, com seu poder, transformar aquela pedra em pão ou não? Mas ele transformou? Por que não? Quantas vezes nós estamos transformando a nossa pedra em pão? Pedra é pedra, pão é pão. Porque não chegou o tempo, não saiu da boca de Deus a palavra. Jesus falou: não só quando sair da boca de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existe o tempo, existe o modo. E nós crentes muitas vezes estamos vivendo uma vida cristã. Não é nem cristã, vivendo o cristianismo, mas não uma vida cristã. Cirandando nas nossas necessidades. E não era o tempo, ele não transformou. Depois levou e falou: você quer ganhar no Big Brother, Jesus? Olha a glória desse mundo, eu vou te dar tudo. Quanto você precisa? Quanto que você quer? Quer dinheiro? Quer fama? Foi ou não foi? É só você prostrado e me adorar. Para trás de mim, Satanás, só o Senhor prestará culto. Ele começou a oferecer coisas. Cuidado quando você vai para o monte para conquistar coisas. Agora, quando você vai ver na Bíblia quem foi para o monte, essas pessoas foram para o monte chamadas por Deus para perder coisas. Agora a campanha mudou. 7 semanas para aprender a se arrepender e se humilhar. 7 semanas para aprender a morrer, para aprender a confiar em Deus. Amém? Já viu campanha assim? É difícil, né? Difícil, né? Quando Deus mandou Abraão ir para o monte, foi para ele ganhar o quê? Ou foi para ele perder? Perder. Ele foi entregar o seu filho, ele foi dar a maior oferta. Moisés foi tirado do rebanho, vai ter perder aquele estilo de vida, um novo tipo de vida, de enfrentamento contra o inimigo, contra Faraó. Foi consagrar, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar é santo. Você tem que pedir para ir para o monte, não para ver o que você precisa ganhar, mas para ver o que você precisa perder. Estão entendendo ou não? O que está impedindo você hoje, está mantendo você despreparado para Deus te abençoar. Quanta quinquilharia, gente, quanto padrão na mente errado nós temos, quanta falta de fé, quanta incredulidade, quanta falta de confiança no coração do Pai. E o monte é um lugar de consagração, de purificação. Então o Davi, quando ele fala isso, ele está falando de outro monte, ele está falando do monte da fuga. Você sabe que a palavra... Um dia eu tive curiosidade, é tanta chupeta lá em casa, que perde, que acha, um desespero. Hoje atrasou para ir para o culto, porque perdeu a chupeta. Aí a Sandra desceu: cadê a chupeta? Porque quando eles lembram que tem que ter chupeta, irmão, sai de baixo. Quem é mãe sabe disso, né? Minha chupeta! E a chupeta da Ana Sofia ninguém achava. A Sandra teve que ir lá, ela já é esperta, tem umas na caixa, e ela teve que abrir uma e descer, porque procurou a casa inteira e não achou a chupeta. Você sabe o que significa em inglês a tradução, a palavra chupeta? Se chama pacifier, pacificador. O cara tá lá, a paz reina, né? Agora é uma falsa paz. Porque se a criança está com fome, a chupeta dá comida para a criança. Se a criança está sentindo carência do pai que foi viajar e não voltou mais, a chupeta traz o pai de volta. Se a chupeta está sentindo... Se a chupeta não sente nada. Se a criança está sentindo falta de alguma necessidade, a chupeta de fato supra a necessidade, sim ou não? A chupeta é só um monte, é só uma fuga para adiar mais um pouquinho o problema e fazer se sentir bem. E Davi estava dizendo: por que a minha alma foge como um pássaro para o seu monte? Eu te pergunto nessa noite, qual é o seu monte? Esse monte, não. Esse monte é perigoso. Quem te leva para lá? O que você vai buscar lá? Monte da distração, monte do não enfrentamento, monte da falsa pacificação,
Tá legal esse monte? Tá se sentindo seguro? Tá confortável aí? Sai daí agora. Que isso é mentira de Satanás. Sabe por quê? Só que eu estou dizendo, não, é a Bíblia que está dizendo. Porque Davi diz, que ele falou, eu tenho um problema aqui. Porque ele falou assim, ele declarou, no Senhor me refugio. Quando ele escreveu esse salmo, ele já tinha a resposta, ele já sabia qual era a verdade. E você vai saber no final do culto hoje. Ele sabia que o refúgio dele era o Senhor. Que se for para nós hoje, o sacrifício de Jesus, a obra de Deus redentora, ela é amplamente suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, amém? Ele é o seu refúgio. Mas por que você vai para esse monte se refugiar? Davi passou por isso. Então ele declara, no Senhor me refugio. Porque essa é a resposta certa. Mas a alma dele era levada. E sabe o que acontece lá? Olha o que diz aqui. Vamos comigo? Ele diz o seguinte. Por que minha alma faz isso? Vai para o seu monte. Versículo 2. Porque eis aí os ímpios. Essa tradução de ímpio, gente, é aquelas pessoas, é o poder do mundo que não conhece a Deus. É o poder das trevas. Porque eis aí os ímpios. Eis aí aonde, gente? Aí aonde? Me ajuda? Lê aí na sua Bíblia. Aonde? No monte. Eis aí. Você está indo buscar a chupeta. Dentro da chupeta tem um demônio. Você está indo buscar o seu monte, a sua pacificação, o seu alívio. E é aquilo mesmo que está te mantendo cativo. Você vai para a masturbação, você vai para a imoralidade, pornografia, vai para o jogo, vai para as compras no shopping, para se sentir bem. Vai dar uma espairada. Gente, não é pecado. Alguns são, outras coisas não. Sei como fazer compras. Não é pecado você dar um passeio. Agora o seu refúgio está nessas coisas ou está no Senhor? Hein? Está onde o seu refúgio? Deus está falando com você hoje. Onde você tem buscado refúgio? A sua vida parou. Porque isso aqui é só uma chupeta. Esse monte é só uma fuga. Já viu quando a gente vai pegar um pássaro e foge? Até quando vai continuar isso? E Davi fala sobre isso. E esse monte, na verdade, é o monte do alívio, da fuga, falso. Mas lá nesse lugar, eis aí está o inimigo com o arco aberto, olha só, para te atacar. E ele diz, eis aí o ímpio está com a arma já, a flecha já em punho, preparada para atacar quem? As ocultas. Ou seja, você não está sabendo, eu estou dizendo hoje. Você não sabia, porque estava as ocultas, nem na sua Bíblia que está escrito aí. As ocultas. A seta que voa ao meio-dia, mas ninguém vê. Aquela flecha no coração, que tira você a paz. Você estava saindo do culto bem, de repente, sua necessidade bateu. Você fugiu para esse monte. Lá o diabo te deu uma flechada, você já ficou mal de novo. E há quanto tempo você está nessa? As ocultas, para o quê? Para atacar os retos de coração. Se é para atacar os retos de coração, essas flechas são direcionadas para onde, gente? Para onde? Para o coração dessa pessoa. Para que seu coração não seja mais reto. Repara que quem escreveu isso é uma pessoa que foi chamada um homem segundo o coração de Deus. Eu te pergunto, o coração de Deus é reto ou tortuoso? Então como é que era o coração de Davi? Coração reto, mesmo sendo um homem que pecou muito. Ele tinha esse coração. O que é um coração reto? Um coração quebrantado, um coração que sabe o significado da palavra perdão, arrependimento, humilhação, quebrantamento. Mas o inimigo, exatamente no lugar que você acha que você vai obter alívio e fuga, e repara que muitas vezes essas coisas, na maioria delas, são alívios carnais, lá mesmo, sem que você perceba, porque a Bíblia está dizendo que as ocultas, você recebe tiros e disparos no seu coração, para que o seu coração não fique mais reto. Ouça o que eu vou te dizer, meu amado, minha amada. Se o seu coração estiver reto, e você não se refugiar no Senhor, se você for para o Egito, que a Bíblia diz, não desçais ao Egito, não busca refúgio no Egito, que simboliza as coisas do mundo. Se você for lá buscar isso, e é o que muita gente faz, você vai tomar uma flechada no coração, os retos de coração, porque eis aí, nesse monte. Mas se você já estiver ferido e magoado,
e você fugir para esse monte, você não for mais reto de coração, sabe qual é o perigo? Não é de você tomar a flechada no coração, é de você ser o flecheiro já no coração do outro, acusando as pessoas e atacando as pessoas. Você percebeu a gravidade da situação? Porque o seu coração não é mais reto, não é mais puro, está cheio de mágoa. Então você tem críticas, você tem reservas, você tem olhares de julgamento. Então é aquela pessoa que chega na igreja, encosta do lado do outro e fala: quanto tempo você está na fila aqui, querido, na cantina da igreja? Ah, tá demorando, né? É, né? Aqui sempre demora o cheeseburger a ficar pronto, né? Aí começa, a pessoa já magoada, né? Na verdade, ela já tem cancha de 15 cantinas de 10 igrejas que ela passou. E aí ela, mas glória a Deus pela irmãzinha, né? Ela é meio devagar, mas vai chegar lá. Só veneno, entendeu? Aí de repente você tá lá, desapercebido, não tá usando o escudo, que eu vou falar daqui a pouco, e aí toma uma flechada. Aí você não sabe por quê, chegou em casa, veio do culto e tá mal. Porque as ocultas, algo aconteceu e você nem viu. Você nem percebeu. Então, na verdade, isso é só a introdução, porque essa não é a mensagem, é a introdução. Porque nos próximos domingos eu vou estar falando sobre os fundamentos. Qual é o propósito dessas flechadas? Antes de eu falar sobre isso, Salmo 7, versículo 10 diz: Deus é meu escudo, Ele salva os retos de coração. Gente, Deus é meu escudo. O que a Bíblia diz sobre o escudo? Na armadura de Deus é o escudo da fé. O único jeito de você ficar livre dessas flechadas é o escudo da fé. Então, o coração de Davi era assim, gente: coração quebrantado, confiante, coração de fé, sempre disposto a submeter a palavra de Deus, arrependido, perdoador, grato. Então me diz, pastor, pelo amor de Deus, qual é a intenção do inimigo de me dar essas flechadas quando eu vou para esse meu monte? Judas fez isso. Judas estava inseguro, insatisfeito com algumas coisas. Ele se refugiou na religiosidade, foi conversar com outras pessoas, começou a tomar flechada. Aí já não era mais reto o coração. Ele mesmo foi usado para flechar Jesus, para trair Jesus. Em vez de ele resolver o problema dele e se refugiar no Senhor de verdade. Então, olha só que interessante. Essas flechadas têm um único propósito, sabe de quê? De destruir o fundamento. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Tem alguém aqui que já trabalhou com obra? Ninguém trabalhou com obra? Cimento? Eu já trabalhei, então sou eu. Já me virei algumas vezes assim, né? Mutirão, né? Vamos voltar ao mutirão. Tem alguém que é engenheiro aqui, está fazendo engenharia? Você sabe o que significa a palavra fundação? Fundamento. É a base que segura toda a estrutura. De acordo com o tamanho da fundação, gente, a fundação é para cima ou para baixo? Para baixo. De acordo com a fundação, o tamanho das sapatas, vai poder subir o tamanho do prédio. Eu vou crescer, me emancipar, ser uma pessoa madura diante de Deus. A minha vida vai ser estruturada até o ponto de eu ter família e ter pessoas à minha volta e se aninhar nessa árvore ou nessa que está bem enraizada, de acordo com os fundamentos. Se eu não tenho fundamento, eu não cresço. Como Paulo fala, vocês são como meninos. Eu tive que dar leite de novo, porque eu não posso dar a palavra sólida, porque não vai sustentar. Então, na engenharia, o fundamento, ele é composto, né, de areia, né, cimento, terra, o ferro. Então, o firme fundamento. E ali, na verdade, tudo isso é para a gente simular uma coisa muito concreta, que é o concreto, que é como se nós estivéssemos produzindo a rocha. A Bíblia diz que a nossa casa, Jesus usou a parábola, ele diz o seguinte: em duas casas, uma casa foi construída na areia, e a outra casa foi construída na... Quem lembra? Na rocha. E as tempestades vieram. As tempestades vêm ou não vêm, gente? Vieram na tua vida, ainda vão vir. Normal. Você acha que você vai viver sem ver uma tempestade ainda? Não. Você vai olhar para o céu, um dia vai cair a tempestade, você vai estar olhando para ela, e talvez ela te pegue no meio da rua, você fique todo molhado. Um vendaval.
E aí, na verdade, assim, Jesus falou que se nós construirmos a nossa casa na areia, quando subirem as tempestades, vento, a chuva, o que vai acontecer com essa casa? Hein? Cair, vai desmoronar. Mas se a casa for construída na rocha, ela permanece de pé. Qual é a área da sua vida que parece essa casa? Vem a tempestade, é o tempo todo um levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Eu me lembrei até a música do irmão lá, uma peça de teatro que a gente canta. Aí a irmã falou lá, acho que foi, pastor, você só esqueceu do bebê, porque tem aquela música assim, bebeu, caiu, levanta, né? Bebeu, como é que é? Tem um... Então, parece que está bêbado, meu irmão. Bebeu, caiu, levanta, cai. Beber, cair, levantar, é a vida do bêbado. Você fica tonto. Você fica tomando tanta flechada que você fica tonto. Ou seja, essa área da sua vida não é uma área sólida. E por ela ter caído várias vezes, e você continua construindo, talvez ela não na rocha. Presta atenção aqui, no refúgio do Senhor. Mas construindo aqui. Até quando isso vai durar na sua vida, querido? Até quando? Deus quer te levantar como coluna, amém, gente? Deus quer te levantar como uma coluna firmada na rocha que vai sustentar. Vai te levantar. Eu fui 2 dias para uma casinha que eu tenho aqui, uma casa perto na região dos lagos, e eu ia resolver algumas coisas lá. Eu estava com um problema na descarga, e como eu alugo essa casa eventualmente, eu preciso lá resolver, e também tinha um tempo para orar e buscar Deus. Deus me ensinou, em tudo Deus ensina, né? Irmãos, foi um cara entendido lá do condomínio, que ele não trabalha mais lá, mas ele tem a casa lá, então ele já foi zelador, já foi vice, subsíndico, né? Então pensa o cara que conhece de tudo, não conseguiu resolver. Foi um outro, não conseguiu resolver. Eu falei, meu Deus, a descarga, estava vazando água para dentro do vaso e acabando com a água da caixa d'água. Situação inconveniente. Então teria que trocar todo o reparo de dentro. Só que o vaso é novo. Esse vaso eu comprei tem um ano e pouquinho. Peças todas novas. Falei, tem alguma coisa errada. Talvez vaso, você se identifique com isso. Amém, vaso? Mas você não é um vaso sanitário, você é um vaso na mão de Deus. Parece que enche, você busca e tal. E quando você vai ver, precisa dar uma descarga, né? Não tem água. E a água se perdeu. E aí eu fui, por precaução, fui numa loja, comprei uma parte de um reparo, trouxe. Mas aí eu falei, Senhor, sozinho, né? A gente fica sozinho no mistério. Eu falei, não é isso. Eu falei, eu vou encontrar esse negócio. Eu fiquei determinado. Aí eu lembrei da palavra, quem busca, encontra. Então eu vou encontrar. Eu falei, se é algo que... Porque o cara falou, não, isso é a borrachinha que deve ter ressecado. E aí a água está passando. Eu falei, pô, mas uma borrachinha não resseca em 1 ano e poucos. Vaso sanitário, né? Aquele reparo dura muito tempo. Aí eu fui, tem 2 banheiros. Eu fui no banheiro que estava funcionando, olhava. Aí tirava foto. Aí eu fui no banheiro, o vaso é igualzinho, olhava. Eu falei, meu Deus, onde está o óleo aqui? Aí eu ia, aí eu botei o dedo assim, peraí. Porque tem uma boiazinha dentro, né? Aí eu olhava, poxa, a boia está 4 dedos. Eu não entendo nada. Aí fui lá, eu fui item por item. Eu falei, meu Deus, que mistério. E já estava passando quase 2 horas, né? Se eu ir lá e tal. Eu falei, não vou desmontar isso aqui, depois vai dar um problema. Gente, Deus falou muito comigo com isso. E eu tinha que deixar um registro desligado, porque a água ia embora. Eu não sei se a água está indo embora na sua vida. Quantos cultos, quantas conferências, quantas mensagens. E não enche de água. Seu tanque nunca está cheio. O refúgio de Deus nunca é amplamente suficiente para deixar você cheio da glória e da alegria do Senhor. E aí, falei, buscar-me-eis e me encontrareis com buscar de todo o coração. Eu falei, eu vou achar esse negócio. Aí eu olhei. Era assim mesmo, eu corria para minha mente ficar, eu olhava assim, 4 dedos, 2 palmos para a direita, essa pecinha está assim, não sei nem o que é isso, mas essa pecinha tem lá igual. Eu olhava lá, aí voltava. Gente, coisa assim, curiosa. Eu sabia que eu estava no mistério. Eu sabia que tem um mistério de Deus. Falei, opa! Eu vi lá. Falei, essa água está correndo por aqui. Aí eu falei, então deve ter algum vazamento embaixo. Mas não deve ser isso. Aí eu percebi
que a boiazinha estava submersa numa e na outra a boia estava por cima. A boia não pode estar submersa. Aí eu falei, já sei. Se essa boia está submersa, ela não está subindo. Então, se ela não está subindo, ela está sofrendo algum problema. E você sabe que a boia é aqui, ó, tem um bracinho aqui, né? Quando a boia sobe, ela fecha aqui, não é? A entrada de água da rua, né? Ou a água que vai, no caso, sair. Aí eu fui, tirei essa pecinha, porque eu vi que tinha alguma coisa. Rodei, botei a borrachinha, olhei. Gente, não era nada, era um bracinho que tinha que fazer pro lado assim, tec, para fechar a descarga. Negócio assim, quando eu descobri, eu fiquei tão feliz, gente. Falei, aleluia, glória a Deus, foi o melhor culto da minha vida ali assim. Brincadeira. Mas sabe o que eu percebi? Que a nossa vida, assim, são detalhes que parece que estão no escondido. Deus permite, mas que quando nós estamos desejosos de buscar até encontrar, a gente vai encontrar. Amém? Porque Jesus morreu por mim, o vaso era novo. Olha para o teu irmão e fala assim, pô, o vaso é novo. Novo, sabe por que você é novo? Porque você está na nova aliança. Jesus já pagou o preço, não pode dar problema, sim. Tem algum vazamento, não tem alguma coisa errada. É algum detalhe na sua vida, é um bracinho que está errado, irmão. É alguma forma de pensar, é alguma coisa. E aí você vai lá, compara com a Bíblia. A Bíblia é o vaso bom, né? Aí compara com a Bíblia, compara e vai. Se aconselha, aí vai lá. Fala, não, e vai até encontrar. Porque é um engano ali. E quando eu fiz ali aquele negócio, aí eu deixei água, aí de novo a água encheu o vaso, aí encheu, aí parou. Aí eu falei, parou de correr. Aí eu dei a descarga de novo, falei, glória a Deus, resolveu o problema. Era um detalhe. A gente pensa que é uma coisa enorme, não é? Gente, você sabe qual era o tamanho da vitória de Davi contra Golias? Um detalhe, uma pedrinha desse tamanho. E o povo 40 dias com medo, aquele povo lá acovardado. Porque com Deus, irmão, isso passa a ser só um detalhe quando Deus te mostra, amém? Fala para o teu irmão, você está muito perto de encontrar. Aleluia. Isso me chamou a atenção. E sabe o que acontece? Enquanto você não encontra, não fica na plenitude do Espírito Santo, na sua presença delícias perpétuas, não vive na ampla suficiência da palavra e do poder de Deus, você está usando chupeta. Você faz igual Davi, eventualmente você foge para o monte. E lá, ó, o inimigo, chegou ele aí, ó, prepara o ar. Aí você fica mal, é o ciclo do vício, do viciado. Aí você vai lá, Senhor, e tal. Aí Deus te perdoa, Deus te levanta, você vem ao culto, vem na frente, pastor ora, unge, abençoa, aleluia, glória a Deus. Você, aleluia. Aí vem a tempestade, a dificuldade. Aí a sugestão da sua alma de novo é para o monte. Irmão, fica no vaso que você vai encontrar a resposta, amém? Eu ia comprar, eu fui para o monte, eu comprei o reparo. Mas eu olhei e falei, não vou abrir esse saquinho não. O cara queria me vender o reparo por R$230. Eu comprei um reparo, o cara falou que acha que podia dar certo. Eu falei, 40 e poucos reais. Eu falei, não vou abrir não, que eu vou pegar cheiro de volta. Eu vou encontrar esse negócio, que esse vazamento não é de Deus. Me ajuda a pregar? Amém? Olha para o teu irmão e fala, esse vazamento na tua vida não é de Deus. Gente, Jesus tem tudo pra gente. Não fala assim, não, eu vou buscar no Senhor. A resposta ele vai me dar, amém? Libertação é isso, é um engano, um sofisma da mente, que você está achando que é uma zona de incredulidade, é uma Nazaré na sua vida, onde você não crê, e você fica firme. E Davi falou, meu refúgio não está nesse monte, não está no meu monte, e essa é a mudança na sua vida hoje, amém? Porque, gente, você fala, pastor, você está dizendo que o meu refúgio é só em orar e buscar Deus e adorar e orar e só isso. Tudo isso. Que Deus revela, amém? Olha, compara. O que a Bíblia diz? Olhai para o alto e sereis iluminados, amém? Glória a Deus, mas não é para a luz aqui não, viu, Silvio? Olhando assim. Essa está ruim mesmo, queimou, Silvio. Ele falou, pô, comigo não está funcionando, mas olha para aquela ali. Aleluia. Gente, quem busca encontra. O diabo ele coloca uma coisa sofisticada, toda complexa e tal. Sabe, por isso que libertação é muito simples. Quando a gente teve o curso aqui, as pessoas queriam ver o pastor Cote atender.
Aí ficaram até meio decepcionados, porque ele é tão simples. Não, irmã, então só você se posicionar. Só isso, libertação. Total, libertação. Que a pessoa transfere a libertação dela para o outro. Sabe o que eu pensei? Literalmente, eu falei, eu vou chamar um cara, vou pagar o cara vai arrancar tudo, vai arrebentar com um reparo original, vai colocar um reparo genérico, porque o original é difícil de achar e quando acha é caríssimo, é quase R$250. Mais caro que o vaso, um absurdo. Da caixa acoplada ali do vaso, vou pagar caro, vou ficar com cara de taxa e vou tirar o reparo novinho. É um desperdício. É o que a gente faz, a gente transfere para outros a nossa responsabilidade de resolver o vazamento. Diga para o teu irmão, assim como o vazamento é teu, o monte também é. Fala, larga esse monte e se refugia no Senhor. Amém? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? O Senhor é o teu monte. Aonde vamos adorar? Jesus falou, não é nesse monte nem naquele monte. Mas os verdadeiros adoradores são aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Não é uma reunião, não é o pastor do fogo puro que está vindo aí, da conferência do fogo das nações. Não é, você quer transferir, não é o pastor Cote que vem da EIFOL. Na EIFOL eu vou ser liberto. Amém, não está errado você falar isso. Mas não é na EIFOL não, você vai ser liberto dentro de você. As pessoas vão só te ajudar. Amém? A gente delega isso é imaturidade, a nossa responsabilidade para outros. Sabe por quê? Porque está com problema no fundamento. Eu quero já ir concluindo, falando sobre os seus fundamentos. O fundamento da vida cristã, ouça o que eu vou falar, meu amado, o fundamento da entrada na vida cristã. Ou seja, você não tem como entrar sem isso. É arrependimento, confissão, porque é o perdão de pecado confessado. E perdão. Se você não sabe o que é arrependimento, confissão e perdão, você não entra. E essas três coisas se resumem numa palavra: misericórdia. Amém? Você só está aqui e eu também pela misericórdia de Deus. Uma vez que você entrou, aí você fala assim, pastor, eu também tive que ter fé. Olha, eu vou te falar um negócio. A Bíblia diz que até a fé é dom de Deus. É ou não é? Não diz isso? Se você falar, não, pastor, eu me converti porque eu tive fé. Quem foi que te convenceu? Quem foi que te fisgou? Quem foi que te falou, filho, daqui tu não passa mais? Quem foi que te convidou, né, assim, nesse sentido de, lá na rua, alguém foi usado só para pegar o peixe, né? Mas quem fez você nadar naquela área onde o anzol ia te pegar? O Espírito Santo. Então, na verdade, a fé está em tudo, mas eu não vou nem usar a fé aqui. Porque Ele me salvou, Ele me resgatou, eu não tenho mérito nenhum. Amém? Então, nesse sentido, a fé é um dom de Deus. Foi um presente. Qual presente? Ele te deu uma fé para você crer nele, para você ser salvo. Amém? Não é? De repente, veio aquele negócio. Já viu pessoas que falaram isso? Aconteceu comigo. Eu vou mudar, agora eu vou para a igreja, agora eu vou crer em Deus. Ela já era... Tem uma hora que vem um negócio, parece que ela ganhou um presente. Fala, fé para ser salvo. Agora eu vou aceitar Jesus. A gente pensa que é. Então esse é o dom de Deus. Mas o que nós vamos falar nas próximas semanas serão os fundamentos da vida cristã. Da vida de cristã de quem já vive uma vida com Deus. Então, para terminar, não precisa abrir não, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Se você quiser abrir, pode abrir. Diz assim, existe um grande discurso sobre o amor, e ele fala, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Amém? A fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior é o amor. Diga comigo, fé, esperança e amor. O primeiro fundamento que a gente vai falar é a fé. Amém? Nós vamos não vai começar semana que vem, mas porque provavelmente eu não vou estar no Rio de Janeiro. No outro domingo, nós vamos falar sobre fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, amém?
O que é a fé? A fé é o combustível, o ambiente. A fé é aquilo que vai chancelar e te levar no caso, a conclusão daquilo que você sonha, a terra prometida. Então não basta eu ter fé da minha mente, eu preciso agir conforme a minha fé, porque a fé sem obras é morta, ou seja, é uma fé pela metade. Sabe aquele bebê que foi abortado? Ele nasceu, mas ele morreu. Eu estou pregando aqui, você está tendo fé, mas se você não agir em função dessa palavra, amanhã, esse bebê pode morrer amanhã. Aliás, o diabo vai mandar alguém para matar esse bebê, igual tentou matar Moisés, tentou matar Jesus. A fé não é só fé na mente. Amém, eu estou crendo que você crê, mas não basta só crer, você tem que agir em função dessa crença. E aí que mora, muitas vezes, o problema. Então, gente, nós vamos estar falando sobre isso, sobre fé e sobre aumentar o nível de fé. Você vai ver na Bíblia, muitas vezes, Jesus, você vai ver, quando o ambiente de fé está propício, irmão, milagres, sinais e prodígios acontecem. E também o poder e o temor de Deus acontece. Também o juízo de Deus acontece. E tudo de Deus acontece. Quando Barnabé, que era natural de Chipre, levita, você sabe que o levita, ele não podia ter herança nessa terra, o levita. Porque isso aí, claro, isso aí mais lá no Velho Testamento, mas no início da história da igreja, Barnabé, um grande homem de Deus, sabia, ele podia nem ligar para isso, porque não era mais aquele sistema levítico da época de Moisés. Mas, olha só o princípio. Provavelmente ele pensou, não, eu sou levita, eu não posso ter herança. A Bíblia fala que ele recebeu uma grande herança. E ele vendeu tudo e colocou aos pés dos apóstolos. A linha seguinte diz que também uma pessoa, provavelmente muitas posses, vendeu um terreno. Gente, imagina um terreno hoje, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil, não sei, 50 mil, que seja. Ananias e Safira venderam um terreno, só que eles tiveram um problema. A igreja dele já mudou, a igreja mudou. Sabe por que a igreja dele mudou? Porque antes um cara chamado Barnabé aumentou o nível de justiça na igreja. Ele deu tudo o que tinha. Aumentou o nível de justiça, agora você tem que andar na justiça. E aí aquele casal que eles fizeram, eles venderam e falaram, mentiram ao Espírito Santo. Por exemplo, se fosse hoje, venderam por 100 mil e chegaram com 50 mil de oferta. Se fosse hoje 50 mil é uma boa oferta para a igreja, sim ou não? Sim, talvez você nunca tenha dado uma oferta dessa. Eles deram metade do valor do terreno, metade. Só que a Bíblia fala que eles deram como se fosse o valor que eles venderam. Antes de Barnabé fazer aquilo, talvez até passasse. Mas quando o nível de justiça aumentou na igreja, não deu para passar mais. Quando o nível de fé aumentar na igreja, coisas vão acontecer na sua vida, amém? Na nossa vida, na sua vida na rua. Quando o nível de justiça aumenta, querido, Deus quer levar o nível de justiça. Nós temos visto a nossa cidade. Está uma bagunça, não está? A gente esteve numa conferência, o pastor, ele até falou o seguinte, e eu também concordo. Cuidado, porque nada está seguro agora. Reparou como é que está? Se você comprar um terreno em um lugar, pode ser que o prefeito daquele lugar seja preso por corrupção e ali a bandidagem tome alguma coisa. Se valorizou por causa de uma UPP, pode ser que coisa aconteça e desvalorize. Então nada está seguro mais, está meio que uma bagunça, está tudo sendo mexido. 2 governadores estão na cadeia, está tudo rodando. A gente nem sabe, você fala, pastor, vou comprar uma letra no Tesouro Nacional. Cuidado, é melhor segurar, porque a gente não sabe nem se o nosso presidente vai permanecer. Verdade ou não é? Nada está seguro. Mas sabe o que é isso? Deus está aumentando o nível de justiça no Rio de Janeiro, no Brasil. Porque a igreja tem orado e tem clamado. Amém? É assim, pastor, é assim. Essa bagunça, Deus está... Eu te pergunto, se um governador que vai entrar agora, ele vai ter o mesmo temor que Sérgio Cabral e outros do passado tiveram para roubar? O que vocês acham? Ele vai agir da mesma forma? Não. O nível de justiça mudou. Quando a gente
Chega em casa que a mulher diz, hoje eu vou fazer faxina, já viu? É um horror a nossa casa. Você não quer nem almoçar em casa, né? Quando tu chega, às vezes a Michelle ajuda a gente, chega lá, fala, meu Deus, minha poltroninha lá tá virada, de cabeça para baixo, cheia de cabelo no chão, né? A casa tá toda revirada. Por quê? Fazendo faxina. A limpeza chegou. O nível de limpeza da casa à noite vai mudar. Então muitas vezes essa bagunça, essa desordem é parte do processo da limpeza e da ordem de Deus. Nós vimos aqui no Tadel, põe a tua casa em ordem. Paulo falou para Tito, vou te colocar em Creta para você botar em ordem as coisas que faltam. Deus está colocando esse país em ordem, amém? Situações. Então, cuidado, nada está seguro. Se você tem grande negócio fazendo, não faz nada agora. Fica calmo. Porque está tudo meio flutuando. É ou não é, gente? É ou não é? Mas de noite você chega em casa, aquele cheiro de eucalipto, a casa arrumadinha, você fala, glória a Deus pela minha esposa, né? Tudo limpinho. Mas durante a limpeza é o caos. O nível de limpeza, sua casa mudou. Antes você não podia andar descalço, porque você sujava o pé. Agora você pode andar descalço. Amém? Diga para o teu irmão, o nível de justiça na sua vida já está mudando. Aleluia. Nós vamos falar sobre fé, querido. O fundamento da fé. Que é o fundamento da vida cristã, é a fé. A fé. Pastor, você falou de justiça, nível de justiça. Pois é, a Bíblia fala, o meu justo viverá pela fé. Então a minha fé está ligada à justiça. E está ligado ao temor de Deus. Todas essas coisas trabalham juntas. Então nós vamos esmiuçar, falar sobre fé, irmão. Eu vou te falar, a fé vem como? Ela vem pelo ouvir. De tanto você ouvir, você vai sair daqui como um leão de fé, amém? Glória a Deus. Hoje você é só enfesado, mas quando você sair daqui você vai ser cheio de fé. Porque a palavra enfesada é cheia de fezes. Você achou que era coisa boa, né? Isso significa o seguinte, uma pessoa que não é reta de coração, é uma pessoa que está suja por dentro, cheia de mágoa. Ela está até com prisão de ventre espiritual, porque o corpo não aprendeu o mecanismo de liberar o perdão, as coisas que não prestam. Ele foi segurando, e essa pessoa não tem mais o coração reto, é um coração tortuoso. Então, o que Deus está fazendo, querido, é uma limpeza, amém? É uma limpeza no corpo. Então, calma aí, vai dar tudo certo. E quando nós falarmos sobre fé, sua fé vai aumentar, coisas maiores vão acontecer. Mas eu quero declarar sobre essa área na sua vida. Uma vez eu preguei uma mensagem chamada, né, onde está a nossa Nazaré? Porque Jesus não pôde fazer quase nenhum milagre ali. Sabe por quê? Porque o povo era incrédulo. A sua Nazaré é a sua área de incredulidade. A Bíblia chega ao ponto, quem é incrédulo não entra no descanso. Jurei por mim mesmo, jurei, não entrarão no descanso de Deus, por terem tido um perverso coração de incredulidade. Uma pessoa que não tem fé não descansa, não entra no descanso de Deus. Então o descanso está ligado com fé. Gente, Deus está sempre corrigindo, aprumando a nossa fé. Eles iam pelo deserto e Deus estava sempre preocupado, se eu posso usar essa palavra, né? Me permita. Se a sua fé não estava... Porque ela é fundamento, ela não pode ser mexida. Se ela está sendo destruída, se a nossa fé está sendo abalada. Sabe o que acontece? A gente fala assim, não, eu estou com fé. A gente estagna no nível de fé lá embaixo. A nossa vida está no nível de justiça lá embaixo. Porque a gente está sendo sustentado pelo nosso monte de porcaria. Numa boa, em amor, estou te falando. É um monte de porcaria. Um monte de coisas mundanas. Um monte de atrativos babilônicos. A gente não quer enfrentar o nosso problema, que a gente sabe. E Deus está te chamando para você se refugiar nele, amém? E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele falou, o meu refúgio é no Senhor. Diga comigo, o meu refúgio é no Senhor. Diga, o meu refúgio é no Senhor. Meu irmão, o teu refúgio não está na igreja, não está em pastor, não está em ministério nenhum. O teu refúgio está no Senhor. E o Senhor é relacionamento, é palavra com Ele. Todo dia é um exercício.
É hoje, é amanhã, todo dia. Você precisa, trabalhar isso para você ficar firme na fé. Porque você tem um lugar, a terra prometida. Amém? Quero declarar sobre a sua vida isso. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Eu te digo o que ele pode fazer. Ele pode fazer o que Davi estava sendo sugestionado, deve ter feito algumas vezes. Com certeza ele fez quando Mical estava desprezando ele. Davi tinha uma esposa chamada Mical. E a Bíblia diz que um pouco antes, quando ele trouxe a arca, ele estava feliz, pastorzão na igreja, pregando com alegria, veio um avivamento, ele trouxe a arca, poxa, e a mulher dentro da casa dele que devia dar força, desprezou e falou, tu parece um vadio, um vagabundo qualquer, quase pelado aí, doidão, dançando. E aquela mulher desprezava ele, a Mical. E aí Davi chamou a atenção dela, e a Bíblia diz que ela se levantou contra o seu marido, falou, nunca mais essa mulher teve filho. Logo depois, o que Davi fez? Perdeu a vontade de ir para a guerra. Perdeu a vontade de trabalhar, de pastorear, de liderar. Começou a ir para o monte. Só que o monte dele era o monte da janela, chamado Windows, né? Ele foi olhando na janela e viu uma mulher pelada, bonita, Batseba, e mandou trazer. Então Mical se perdeu, ajudou o seu marido a se perder, contribuiu com isso. Não justifica o que Davi fez. E o nível de justiça de Davi foi lá embaixo. Porque ele tinha perdido a fé. Fé na batalha, para estar lá, de várias coisas. E o nível de justiça de Davi foi lá embaixo, gente. E Davi, aí entrou maldição na família dele, perdeu um filho, entrou adultério, entrou um monte de coisa ruim na vida dele, até ele aprender e ser resgatado pelo Senhor. Tenha fé no Senhor, querido. Amém? Tenha fé em Deus. Tenha fé no Senhor. Tenha temor de Deus. O justo andará pela fé. Quando você perde a fé, você perde o temor. Você perde o temor, você perde a justiça. Você começa a nivelar por baixo. Eu não acho que isso é pecado. Isso pode. Não é que é uma lei que é pecado ou não é pecado, não. É porque, na verdade, seu coração já cauterizou. Você está duro. Você está vivendo como o mundo vive. Porque a presença de Deus já foi embora. E Davi estava trazendo a arca, querido. Trazendo a arca. Eu quero profetizar que Deus está trazendo a arca para a sua vida. Amém? Da presença de Deus, para mim e para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar.